Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje temos a leitura de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu já mostrei para vocês que durante esse mês de julho que tá rolando o projeto especial de Harry Potter, inclusive tá saindo 3 vídeos por semana, às terças, quintas e sábados. Eu já postei para vocês que eu reli na verdade a Pedra Filosofal, a Câmara Secreta e o Prisioneiro de Azkaban, já estão todos no canal. Esse em específico eu não sei se vai conseguir, não sei se eu vou conseguir postar ele no mês de julho, porque eu já tô com vários vídeos prontos e carregados, então eu acho que esse daqui não vai sair durante o mês especial de Harry Potter. Mas é claro que eu vou gravar esse vlog de leitura, vou postar pra vocês nem que seja no mês seguinte, então me acompanhem relendo esse livro que é o meu favorito da série. Eu tô bem animada pra reler. Claro que como é uma releitura já tá todas as minhas marcações aqui, eu não vou refazer nem nada, vou deixar assim mesmo porque eu gosto do jeito que elas ficaram, então me acompanhem relendo o Cálice de Fogo. Eu vou deixar o vlog de leitura dos 3 primeiros livros aqui pra vocês na descrição e também nos cards, caso vocês queiram ver, então também não deixem de assistir para saber todas as minhas opiniões e as minhas novas visões sobre eles. Inclusive, especificamente no dia Pedra Filosofal, eu também coloquei uma parte bônus no vídeo, que é coisas que eu tô mais animada pra ver na série. Então tá um conteúdo bem legal pra vocês. Caso vocês sejam fãs de Harry Potter também, eu acredito que vai ser bem bacana pra vocês assistirem. Ou caso você ainda não seja, pode ser que eu te desperte à vontade. Então, falando sobre o livro em si, vou começar a reler agora e aí eu vou comentando tudo com vocês. Vocês já conhecem essa edição, inclusive vai sair um vídeo aqui no canal, se talvez já não saiu, sobre a minha coleção, então vocês podem ver ela com mais detalhes nesse vídeo. Caso já tenha saído, eu também vou deixar nos cards e na descrição. E então vamos iniciar a releitura. Já lembro vocês então de se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder nenhum próximo conteúdo, tanto relacionado a Harry Potter quanto de conteúdos variados, curtir o vídeo e compartilhar o canal com conhecidos que você acha que podem se interessar por esse tipo de vídeo, para a gente crescer cada vez mais e alcançar mais metas. Então vamos à releitura. Bom, pessoal, comecei a minha leitura de Harry Potter e o Cálice de Fogo e fui da página 7, onde a história inicia, até a página 110. Vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nesse meu primeiro dia de leitura, então. Essa edição, como eu disse pra vocês já conhecem, já gravei várias vezes aqui pro canal. E então a gente começa essa história com o mistério da Casa dos Riddle, que é uma continuação importante da história passada do Voldemort, que começou lá em A Câmara Secreta. Como sempre, eu fiquei triste pelo Franco Bryce e eu pensei o quanto isso poderia ser explorado na série. Eu não consigo mais reler esses livros e não pensar em como vai ser a adaptação na série. Tem muitas coisas que o filme deixou a desejar e eu acho que essa parte da Casa dos Riddle pode ser muito bem explorada na série e tô muito ansiosa para essa temporada. Até porque esse, como eu disse para vocês, é o meu livro favorito, então eu espero que eles produzam tudo muito bem. Depois o Harry tá sofrendo por ter sonhado tudo isso, já que foi um sonho dele, mas o pesadelo ser apagado da mente com a promessa espetacular de ir à toca passar os últimos dias das férias. Tem aquela cena boa em que o Duda come um caramelo incha-língua quando os Weasley vão buscar o Harry na casa e a gente fica sabendo do projeto dos gêmeos, das genialidades Weasley, que eu adoro. Eu tô bem animada para chegar nessa parte também de quando eles conseguem finalmente realizar o sonho de fazer essa loja. O tempo na toca sempre é incrível, a alegria que o Harry tem passa para nós leitores e depois vem a viagem até onde ia ocorrer o jogo da Copa Mundial de Quadribol por meio da chave de portal. No acampamento, antes do jogo, o Harry vê vários colegas de Hogwarts, descobre que o Olívio está investindo na carreira como jogador, já que ele terminou o ano no terceiro ano do Harry, e fica sabendo que existem mais escolas de magia além de Hogwarts, e algumas dicas já são dadas sobre o próximo livro, como a apresentação dos Inomináveis. Aí sim vem o jogo de quadribol e como sempre é incrível ler, já comentei com vocês que as partidas são muito legais, são muito animadas para ler.
As cenas dos filmes não fazem jus à agitação que dá aqui. É uma parte tão rápida e eu espero que a série, como eu disse pra vocês, adapte isso melhor, porque o jogo é muito animado e no filme eu acredito que não tem nem 50% do que acontece aqui, nessa parte específica, o que é uma pena, já que ver tudo acontecer seria fascinante. E por isso, tanta minha animação para essa temporada da série. E como a alegria do Harry sempre tem que durar pouco, a noite do jogo tem o aparecimento dos comensais da morte, a marca negra no céu, o desespero, o caos e os inocentes sofrendo. Um deles é a Wink, que é acusada e de certa forma punida injustamente pela marca negra, e aí começa a indignação e a revolta da Hermione sobre o tratamento dos elfos domésticos, que vai ser importante no futuro do livro. Tudo isso aconteceu apenas nesse primeiro dia, nas 110 páginas, contando que o livro tem 535 e o ano letivo nem começou ainda, então por isso que esse é um dos motivos desse livro ser o meu favorito, o tanto de acontecimentos que tem. Como eu disse pra vocês também, todos os livros têm cenas muito memoráveis e esse não é diferente, então eu tô bem animada pra continuar a partir da página 110. E aí, quando eu finalizar o meu segundo dia de leitura, eu volto a conversar com vocês sobre tudo. E esse foi o pedaço que eu li por enquanto. Então, em breve eu volto a conversar com vocês. Segundo dia de leitura de Harry Potter e o Cálice de Fogo, e vim conversar com vocês. Eu tinha parado na página 110, como comentado, e fui até a página 184. Então, vamos ao que aconteceu aqui. Depois do clima péssimo pela Copa, tudo que aconteceu lá, todos voltam para casa nos últimos dias de férias e vêm as notícias que a Rita Skeeter publicou no Profeta Diário. Essa é a primeira vez que citam ela e ela tem um papel importante. Então todos vão para o Expresso de Hogwarts com a família Weasley, fazendo suspense sobre algo que vai acontecer em Hogwarts. E depois da cerimônia de seleção, que esse ano o Harry consegue assistir, o Dumbledore faz os anúncios do ano, que são sobre um novo professor de defesa contra as artes das trevas, que é o Olho Tonto, e o torneio Tribruxo. As aulas começam. É claro que a que chama mais atenção é a do Moody. Ele em si é interessante, já que logo na primeira grande cena dele, ele transforma o Draco em uma doninha, que é uma cena bem icônica aqui, mas depois ainda vem ele ensinando as maldições imperdoáveis, acalmando o Neville e muitas outras cenas. Inclusive, como eu disse no vlog de leitura de O Prisioneiro de Azkaban, que eu até comentei com vocês que eu vou deixar nos cards e na descrição, apesar dele ter transformado, ele é o segundo melhor professor de defesa contra as artes das trevas, justamente porque ele, apesar de ensinar as maldições imperdoáveis, que não era uma coisa a se fazer naquele momento, ele é um professor muito bom, porque ele realmente ensina o que precisa ser ensinado. Mas é claro que o Lupin fica em primeiro lugar, por ele ensinar realmente, mas também ter muita empatia e muito respeito com os alunos, e é claro, não estar modificado em ninguém, ser ele mesmo, na verdade. Esse é o grande plot do livro, então para quem ainda não leu, isso acaba sendo uma grande surpresa no final, como foi para mim quando eu assisti o filme pela primeira vez. A Hermione cria e começa a se dedicar na sua movimentação, que se chama Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos, que é uma parte bem interessante que os filmes não adaptaram. Aí tá mais uma parte da história que foi negligenciada pelos filmes, e eu espero muito que na série tenha, porque é realmente muito importante. Então veio o dia da abertura do torneio Tribruxo, no Halloween, quando as duas outras escolas competidoras chegam, a Bobaton e a carruagem alada e a Durmstrang com o seu navio embaixo d'água. Agora vai começar então o torneio Tribruxo. Tô bem animada para ver como... É claro que eu já sei, mas eu sempre fico animada para rever como os alunos vão se adaptar a tudo isso, como vai acontecer as provas. E essa é a parte alta do livro, eu adoro como isso tudo acontece aqui, é por isso que esse livro é o meu favorito. Inclusive eu fiquei muito feliz quando estava passando esse filme nos cinemas novamente e eu pude ver, e apesar de não adaptar com tanta lealdade ao que acontece no livro, eu gosto muito do filme também. Então vou continuar a minha leitura, e assim como eu tô fazendo, quando eu terminar o próximo dia eu volto a conversar com vocês. Bom, pessoal, finalizei o meu terceiro dia de leitura aqui de O Cálice de Fogo.
Fui da página 184 que eu tinha parado até a 267 e vim fazer atualizações sobre a minha leitura. Logo desse primeiro capítulo vem a bomba do Harry ser o quarto campeão do torneio Tribruxo. É o pior momento dele, já que ninguém além da Hermione e do Hagrid acreditam que ele não colocou o nome lá. O Rony, por ser o seu melhor amigo, é o que mais dói não acreditar nele. Como eu disse no vlog de leitura de A Câmara Secreta, quando todo mundo achava que ele era o herdeiro da Sonserina, pelo menos os seus amigos ficaram do seu lado. Mas nesse caso, o Rony até ficou com um pouco de ciúme do Harry ter conseguido colocar o nome dele no Cálice de Fogo e ficar com toda a fama, sendo que ele já tinha dito que também colocaria se pudesse. Então ele não acredita que o Harry não colocou o nome lá. Depois da pesagem das varinhas, as fotos pro Profeta Diário e a entrevista com a Rita Skeeter, vem a primeira prova do dia 24 de novembro, que é a dos dragões. Essa prova é a minha favorita, eu adoro ela, e depois dela finalmente o Harry e o Rony fazem as pazes, então torna o momento ainda mais especial pro livro. Nessa primeira prova, o Harry é quem alerta o Cedrico de qual será o desafio, já que os outros três ficam sabendo. Eu gosto muito dessa empatia que o Harry teve com ele por ligar os pontos de que quando ele viu os dragões ali, que o Hagrid ajudou ele nessa parte, a Madame Maxime também estava lá, então a Fleur saberia. E depois ele viu que o Karkaroff também estava indo ver os dragões, então o Victor também saberia. E o Cedrico seria o único a ficar no escuro, por isso ele toma essa decisão e, como eu disse pra vocês, eu gosto bastante. A segunda prova é marcada para o dia 24 de fevereiro, que é a data do meu aniversário, e eu sempre penso nisso quando eu releio esse livro. Ela começa com a descoberta do ovo que os campeões capturaram na primeira prova, que dá dicas sobre o que vai acontecer nessa segunda. Então é muito importante que o Harry se dedique a esse ovo para descobrir o que acontece. No início ele só vai abrir e escutar um grito, mas não sabe o que aquilo significa. E só depois de um tempo que ele vai descobrir, mas isso já é pro meu próximo dia de leitura, que vai ser o quarto. Então assim que eu finalizar ele, eu volto com mais atualizações sobre a minha leitura de O Cálice de Fogo. Quarto dia de leitura finalizado e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu da página 267, que eu tinha parado, até a 336. Logo, o primeiro capítulo do dia é um que eu gosto muito, quando tudo tá melhorando pro Harry e ele, a Hermione e o Ron vão até a cozinha. O Dobby tá lá e conta sobre a sua vida como um elfo liberto, os planos pro seu ordenado e é muito carinhoso com o Harry. E também a Winky, que depois de ser libertada pelo Crouch depois do jogo da Copa de Quadribol, fica muito triste e chorosa por não ter um amo. Eu espero que o Dobby tenha seu protagonismo na série, porque ele tem muitas partes importantes aqui que não foram adaptadas no filme. E depois começa a movimentação pro baile de inverno, a luta pros meninos arrumarem um par e o misterioso par da Hermione, que faz o meu casal favorito. Eu acho que tem muita química entre a Hermione e o Krum, mas muita gente pode ser que não goste muito dessa minha opinião, já que são a favor da Hermione com o Rony. Não que eu acho que eles não façam um casal bonito, mas eu acho que ela combinava mais com o Victor. Mas enfim, isso é só uma questão de opinião. No Natal, o Dobby aparece para visitar o Harry e gera outra cena engraçadinha, que é quando eles trocam presentes, que no caso são meias. Enquanto o Harry pega qualquer uma do malão só pra dar algo pro Dobby, o elfo tricotou ele mesmo as meias com um pé diferente do outro, como ele acha que é o certo, e ele diz que comprou a lã com o seu ordenado. Ele é tão bonitinho, apesar de aprontar tantas coisas. Na Câmara Secreta eu já peguei uma grande afeição por ele, apesar de todas as coisas que ele faz pra meio que salvar o Harry e acaba colocando ele em grande perigo, mas ainda assim eu acho as ações dele muito bonitinhas e o carinho que ele tem pelo Harry também. À noite temos o jantar e o baile de inverno com a Hermione lindíssima com o Krum, o Rony com a Padma morrendo de ciúme, mas não sabendo expressar, e o Harry com a Parvati se lamentando por não ter ido com a Cho. Nessa noite eles também escutam o Hagrid conversando com a Madame Maxime sobre os gigantes e vê a Rita ali na sua forma de animago sem saber que é ela. A Rita estraga a vida do Hagrid espalhando a sua história, ele fica tristonho, para de dar aulas e a Gerby Plank entra no seu lugar e se recusa a falar com o trio de ouro por vergonha.
Mas depois o Dumbledore conversa com ele e os garotos mostram que sentem a sua falta, e então o Hagrid decide voltar e pede pro Harry para que ele ganhe o torneio Tribruxo para mostrar o orgulho e a força que um mestiço pode ter, assim como ele. Ele se sente culpado com isso por não estar trabalhando na segunda prova e decide acatar o conselho do Cedrico de levar o ovo de ouro para a água, especificamente no banheiro dos monitores, para descobrir a grande dica que ele guarda. Então esse foi o meu quarto dia de leitura. Como eu disse para vocês, eu parei aqui na página 336. Cada releitura que eu faço desse livro, eu tenho certeza que ele é o meu favorito, porque tem muitas partes que eu adoro aqui. E é claro, como tudo se desenvolve, que como eu disse para vocês, é um grande ponto alto de Harry Potter. Então, vou continuar a minha leitura, não sei por quantos dias ela vai se estender, mas já estou no quarto dia de leitura e muito feliz com ela. Meu quinto dia de leitura terminou e eu vim conversar com vocês da página 336 até a 442. Nesse período, Harry finalmente decide trabalhar na tarefa do ovo de ouro. Ele segue a dica que o Cedrico deu e também conta com a ajuda da Murta e do Dobby para vencer a prova. Tem aquela decisão de salvar os demais que o atrasa, mas ele fica com uma ótima pontuação e empata com o Diggory em primeiro lugar. Assim, eles dois vão poder entrar juntos na terceira prova, que é a do labirinto, o que também causa o fim trágico. Quero muito que o Dobby tenha o seu momento nessa do Guilricho. Eu já conversei com vocês sobre o quanto ele foi negligenciado na adaptação desse filme, porque aqui ele tem muito protagonismo e no filme ele nem aparece, então eu espero que isso mude na série. No filme, o Neville é quem dá a informação, mas essa cena merece ser adaptada do jeito certo. Inclusive, quando o Harry compra um par de meias pro Dobby como agradecimento por ele ter ajudado e, de certa forma, salvado o Harry para conseguir passar por essa prova. O Moody fica com o mapa dos marotos e isso ajuda muito a cumprir os seus planos, principalmente depois que a gente sabe direito sobre ele ter sido condenado pelo pai, ter trocado de lugar com a mãe em Azkaban e tudo mais, mas isso é só no próximo dia de leitura, provavelmente. Falando nisso, nesse dia a gente tem a primeira visão da penseira, quando o Harry vai ver o Dumbledore e acaba bisbilhotando as suas lembranças sem intenção. Ele vai ser importante mais pra frente, e adoro o funcionamento da penseira e como o Dumbledore utiliza ela. O Fred e o George estão cheios de segredos e planejamentos para sua loja de logros e eu estou bem ansiosa para quando o Harry vai dar o seu prêmio para eles. Eu adoro essa cena e já conversei sobre isso com vocês aqui no canal. O Sirius fica bem mais presente, já que muitas coisas estão acontecendo e o Harry vai contando tudo para ele através de cartas e também de visitas depois em Hogsmeade. Além de ser muito bonito os sacrifícios que ele faz pelo afilhado, ele ajuda demais com as informações que ele tem e as ligações que ele faz entre pessoas e situações, principalmente relacionadas àquele que não deve ser nomeado e os comensais da morte. Infelizmente, o romance da Hermione com o Victor já finalizou e, por fim, temos a descoberta de que os pais do Neville sofreram com a maldição Cruciatus e não lembram do próprio filho. Eu quero ver mais descobertas e o desfecho no próximo dia de leitura, que vai ser o meu sexto. Eu imagino que vai ser o último, então em breve eu já finalizo a releitura desse livro. Terminei a minha leitura de Harry Potter e o Cálice de Fogo nesse dia 6 de leitura, que eu fui da página 442 até a final, que é a 530. Vim conversar com vocês sobre os acontecimentos finais desse livro. O desenrolar da terceira e última prova do torneio acontece aqui. Antes, uma cena em que os parentes dos campeões estavam em Hogwarts para assistir essa prova e o Harry teve a surpresa da Molly Weasley e do Guy irem lá ver ele. Ele ficou surpreso quando falaram que os familiares estavam lá. Ele no fundo sabia que os Dursley não iam lá assistir ele e aí ele tem essa surpresa que eu acho muito bonita. Nessa, a Fleur já fica de olho no Guy e ele conta a Molly que Hermione nunca foi a sua namorada e ela volta a tratar ela normalmente. A senhora Weasley já estava esquisita com ela desde o tempo da Páscoa. Então, depois desse momento em que o Harry tem essa oportunidade, ele já esclarece tudo e tudo volta ao normal. Na prova, apesar dos obstáculos e do fato do Victor ter sido enfeitiçado e atacar as pessoas, o Cedrico e o Harry se ajudam e chegam na taça, quando decidem os dois levarem a melhor e pegar a taça juntos. Porém, ela era uma chave de portal que leva eles ao cemitério dos Riddle e aí vem a parte da volta do Voldemort.
um feitiço é colocado em prática pelo Rabicho, que faz a ressurreição e a volta dos Comensais da Morte. Ele consiste em osso do pai, dado sem saber, renove o filho, que essa parte é justamente por eles estarem ali no cemitério. Carne do servo, dada de bom grado, reanime o seu amo, em que o Rabicho corta a mão dele para dar ao Voldemort e depois recebe uma outra mão ali como substituta. E por fim, sangue do inimigo tirado à força ressuscite o adversário, que o Rabicho até tinha dito pro Voldemort pegar outra pessoa que ele tivesse como inimigo, mas o Voldemort queria o Harry para voltar o mais forte possível. No monólogo que tanto o Tom quanto o Voldemort gostam de fazer, o Tom é a versão meio que humana do Voldemort e faz um monólogo em A Câmara Secreta. Aqui o Voldemort também faz e conta que ele não morreu porque tinha feito algo que o fazia vencer a morte, que vai ser explicado mais pra frente e eu tô bem animada pra ver. Que alguns comensais da morte foram covardes e outros vão ser recompensados por terem se mantido fiéis a ele, e que ele viveu de corpo em corpo, sem ter o seu, sem muita força, e também a proteção da mãe do Harry, que Dumbledore estendeu quando colocou na casa dos Dursley. O Harry e o Voldemort têm aquele duelo incrivelmente descrito e a cena que mais me emociona, a do eco das pessoas que o Lorde das Trevas matou, voltando para ajudar o Harry, dando força para ele, inclusive o Cedrico pedindo para ele levar o corpo dele para os pais, e a Lily e o James Tiago dando conselhos ao filho. Depois disso tem toda aquela comoção de descobrirem que o Olho Tonto era o Crouch Jr., com a poção Polissuco, o uso do Veritaserum para ele falar tudo o que ele fez durante esse período de fingimento, e também como o Ministro da Magia meio que permitiu que o Dementador desse um beijo nele, matasse ele de certa forma, o Harry contando tudo e o Ministro da Magia negando que seja real a volta do Voldemort. É interessante perceber como o Ministério pode ser comparado com a realidade na questão de priorizar o status e não ter coragem de agir conforme o tempo manda por causa de medo e de pessoas que possam ser contrárias a isso. Ele mesmo não quer acreditar porque se as pessoas souberem disso, elas vão odiá-lo, achar que ele tem alguma culpa por isso, sendo que como autoridade ele poderia evitar muitas tragédias e ajudar muitas famílias falando a verdade. Mas ele tem medo de fazer isso e o Dumbledore até meio que briga com ele de certa forma por causa dessa decisão. No fim tem a homenagem do Cedrico, ali no banquete final da escola, e o Harry dando o prêmio do torneio Tribruxa aos gêmeos para fazerem a loja de Logros, que também são cenas muito boas. Eu tô bem animada para continuar relendo a série. Agora eu vou pra Ordem da Fênix. Eu não tenho certeza se eu já vou ler em seguida, como eu tava fazendo com esses 4 primeiros livros, que eu peguei em seguida mesmo, porque o mês de julho já está acabando. Essa é a minha última leitura desse mês de julho. Então, o mês de agosto eu já tenho renovado as minhas leituras. Eu já fiz a minha TBR nova, então provavelmente eu não vou ler em seguida. Mas vou tentar encaixar para ler em breve, porque eu tô muito animada relendo a série e gravando todos esses vlogs para vocês. Então aqui eu finalizo o vlog de leitura de O Cálice de Fogo. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais esse vídeo. Caso você goste de conteúdo de Harry Potter, não se esqueça que no mês de julho rolou o projeto especial. Então saíram 3 vídeos por semana. O canal tá recheado de conteúdos relacionados ao mundo mágico de Harry Potter, então fiquem à vontade para assistir tudo. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que pode gostar desse conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão sair por aqui. Até breve!